Vê aí se a Fernanda volta. Deu um probleminha aí no som, mas não tem nada. A gente encerra, volta de novo. Sem o menor problema. Bora lá, Fernanda. Vê se deu certo agora. E aí, Fernandinha? Como é que tá aí? Tem problema, a gente conversa tudo de novo. Né? Som. Fernandinha voltando de novo aí. Tava com som ruim, viu, Fernanda? Agora tá Ó, tá dando uma chiada. aqui não tá nada. O meu já tá até o fone. Tá ouvindo? Tá dando uma chiada. Não é teu fone. Você tá conseguindo me ouvir? Deve ser o teu fone, Fernanda. Tá aí, teu fone, teu... Tira o fone pra ver se melhora. Tirei. Pronto, melhorou? Eu acho que é aí mesmo, viu? Que eu troquei de telefone e tudo. O teu telefone tá chiando, né não? Dando a interferência? Tá melhor agora? Tá divinamente bem agora. No começo estava bom, mas assim que tu entrou, eu ouvi um chiado e achei que era o meu. Mas não era não, que eu mudei até de fone e continuou. Mudei de telefone. Mas bora lá, bora continuar, porque é ao vivo, já tá salva a outra. Vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, tá dando para ouvir direitinho. Agora eu acho que tem alguma coisa dando interferência, eu acho que não sei se é no teu microfone, alguma coisa assim. Eu tirei. Mas vamos lá. Pronto, agora tá dando para te ouvir direitinho. Eu acho que é até os fones mesmo, que tá dando um chiadinho, eu tava dando uma fritada nele. Mas agora tá legal. Pronto, eu tô te ouvindo direitinho. Pode falar que dá para ouvir qualquer coisa, a gente quando salvar eu boto lá para funcionar de novo. Certo. Eu acho que era teu fone mesmo que tava dando interferência. Mas bora lá para frente, a gente tava falando de violência contra a mulher, não é isso? Agora mesmo entrou uma amiga minha aqui no meu telefone e deixou um recado assim dizendo para mim. Pede para ela dar a receita para a gente não ficar sofrendo na mão de homem nenhum nessa quarentena. E aí, porque só eu, viu, Fernanda, já recebi aí pedidos de divórcio e não foram poucos não, foram 3 para a gente fazer o escritório. Então, assim, é chato, né? Porque a gente não quer estar fazendo divórcio, né? Mas a gente sabe que nesse período de pandemia, sabe o que aconteceu, né? Muito pedido de divórcio, muita mulher que não está mais afim, né? Eu acho que quando já estava no limite, está usando também a pandemia, né? Muito marido também que está usando a pandemia para sair de casa. Então, assim, na minha posição, por exemplo, do escritório, é chato, né? Porque a gente fica naquela condição de, tua amiga te liga, olha, eu estou me divorciando, quero que você faça. Você fica naquela situação ruim. Mas essa menina em especial mandou um recado para mim no meu telefone, enquanto a gente estava conversando, pergunta para ela qual é a receita para a gente viver, né, nesse isolamento social sem ir para o fight. Assim, uma receita pronta não existe porque as pessoas são diferentes, né? O ser humano ele é muito subjetivo. Mas a partir do momento que você faz a sua parte, isso já é um grande caminho, né? É verdade. Pontos, né? A questão dessa observação que eu falei anteriormente, a questão do respeito, respeitar as diferenças, né? Claro que quando há um nível de violência é diferente, porque se o outro tem um transtorno de personalidade, por exemplo, ele nunca que vai conseguir ter empatia, ele nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, ele nunca vai conseguir perceber a dor do outro, porque ele vai olhar só para si e o próprio desejo, né? Tem até um livro que o nome é Psicopatas do Cotidiano, que fala de pessoas comuns, dia a dia, e que antigamente chamava psicopata, né? Que é um transtorno de personalidade, e que ele nunca, não há um serial killer, não necessariamente vai ter uma violência física, uma agressão física, né? Mas existe essa violência psicológica principalmente e que é a mais dolorosa, porque quando bate, agride fisicamente, passou o arranhão, o ferimento, né? E aí eles fazem as pazes. Quando existe uma violência psicológica, afeta a autoestima. Quantas mulheres estão entrando em depressão, no síndrome do pânico, e afeta o emocional. Aquela mulher fica totalmente insegura, acaba dependendo mais desse marido e ela não tem forças para caminhar, para pedir ajuda e muito menos para chegar a uma separação.
E se é um viés religioso, vamos colocar assim, pior ainda, né? Porque se não existe esse apoio da igreja para ajudar e para mostrar para ela que não existe erro nenhum em se separar diante de uma violência, né? Que pode chegar a uma morte. Quantas vezes a gente viu história de feminicídio aí, nesses últimos anos aumentou consideravelmente, né? Porque mulheres não querem, porque amam, e aí tem toda uma questão emocional, de dependência emocional, de insegurança, de não se achar capaz de enfrentar a vida, e o homem, se ele tiver esse viés de transtorno, ele acaba fortalecendo isso, dessa mulher se achar inútil, que ela não vai conseguir um trabalho, que ela não tem família, que ela não tem ninguém, e que ela precisa dele. E elas acabam acreditando. Então, quando uma mulher passa a olhar para si, ela começa a identificar, né, quando há um suporte, um acompanhamento, alguma orientação, por mais que ela ache que naquele momento ela não é capaz, mas é possível se ela se esforça, se ela treina, se ela se capacita, se ela busca, né? Então, quando há um ato de violência, tem que ter a denúncia, não dá para passar nisso. Quando há Fernanda, psicológica, principalmente. mas tu tocou no ponto aí já 2 vezes que eu quero tocar, porque tanto você é cristã quanto eu, não é? Foi feito um estudo realmente com mulheres cristãs, né? Que elas aceitam mais, né, esses absurdos, esses abusos, não só por conta da igreja, mas para não, porque como aquela história que você falou, é para ficar casada para sempre. Então tem um peso ainda maior, né? E como é que desse isolamento social, essa coisa da violência contra a mulher, preta, branca, classe média, classe alta, classe todo tipo de classe, né? Vamos lá, acontece essa violência com a mulher, mas pesa muito mais na casa da mulher cristã. E aí como é que ela faz, né? Essa minha amiga que entrou em contato comigo é uma das pessoas que ela está se divorciando, e ela disse, pergunta para ela como é que a gente faz para a gente conviver nesse isolamento social sem a gente realmente chegar a vias de fato, né? Porque no fundo, a gente nota, percebe que a pessoa não quer se divorciar, mas não quer se divorciar porque a questão da igreja, da fé. E aí você também é cristã. O que é que você dá? O conselho que você dá para essas mulheres que estão sofrendo essa violência psicológica, que, como você falou, pode chegar à física, né? Buscar ajuda, buscar orientação. Mesmo que ela pense, não, eu não quero, mas pelo menos pergunte para o advogado o que é que precisa fazer. Procure o seu pastor, a sua liderança espiritual para ver o que eles acham. Alguém da família que você confia para poder lhe dar esse suporte emocional, porque sozinho é mais difícil. Então, pelo menos o ato de você buscar ajuda, de alguma forma emocional, espiritual, jurídica, você vai saber para tomar uma decisão depois. Você não precisa decidir agora. Mas busque orientação. Leia mais sobre violência contra a mulher, né? Obtenha conhecimento, porque quando você tem um conhecimento do que você está vivendo, você toma uma atitude ou para permanecer e buscar uma ajuda e ter essa restauração do casamento, que não é uma violência psicológica, se for o caso, ou então a única saída é realmente a separação para não existir nenhuma morte, nenhum feminicídio, né, que é o último, mas que pode acontecer. A gente falou das mulheres, agora a gente sabe que no isolamento social as crianças estão com muito acesso à internet. Eu estava lendo aqui que o SaferNet, né, que ela é uma associação civil de direito privado, eles estão ali trabalhando, né, a atuação toda deles é focada para direitos humanos, né? Então, eles tiveram um aumento de 108% nas denúncias de assédio a crianças nesses momentos de isolamento social, que é outro perigo, não é, Fernanda? E geralmente as crianças, elas se calam. O abuso infantil, elas se calam. Como é que a gente faz aí para identificar? E aí observar como é que está o comportamento dessa criança, né? Se há um isolamento. Às vezes, a irritabilidade de uma criança, ela pode denunciar algum ato de violência, né? Não querer ficar mais aquele parente, ficar perto de algum determinado parente, né? Ver se ela não está pelos cantos chorando. E aí, se aproximar e mostrar essa confiança. Olha, confia em mim, converse comigo, não tenha medo se tiver alguma... achar que está acontecendo algo, né? E é se aproximar dessa criança e mostrar para ela que ela pode confiar. Porque geralmente os pedófilos, eles ameaçam.
E aí a criança ela fica com medo porque ela não entende. E ela acaba se fechando. E às vezes pode ter uma crise de ansiedade, alguma doença, alguma febre emocional, algum sintoma físico mesmo, porque ela não vai conseguir verbalizar, então o corpo ele vai somatizar algo emocional que não está bem resolvido, né? Então é observar comportamentos diferentes nessa criança, né? Ou até físicos, né? Se for pequenininha, ir lá no banheiro e olhar como é que tá nessa região do corpo, se não há, né, nada vermelho, machucado, né? E ver os desenhos, se não existe nenhum desenho assim, diferente, estranho, as brincadeiras, o que fala brincando, né? Por isso que é importante o ouvir, porque às vezes você consegue identificar o que está no coração quando você ouve. Às vezes a brincadeirinha, solta uma coisinha, ah não, estava brincando. Mas tudo que você fala tem um ponto de verdade, né? Então, Mas esse isolamento social agora eu estou te falando assim, da mídia. As crianças na internet, né? Porque é um perigo, né? Os pais têm que ficar observando como é que a gente faz para... Porque eles estão realmente direto no celular, eles estão direto no computador, porque eles têm aula, né? Então, assim, a gente está trabalhando no teletrabalho, eles estão na aula, mas como é que a gente identifica? Porque eu acho que é mais difícil você identificar esse mundo virtual, não é isso? Como é que a gente faz para identificar que um filho nosso está sendo assediado através das mídias sociais? Né? O que é que a gente pode perceber de diferente nessa criança? Você falou assim, fisicamente falando no mesmo ambiente. Eu estou falando assim do ambiente virtual. Como é que a gente percebe? Como é que a gente tem essa acessibilidade como pais? Assim, primeiro entender que a criança é criança, né? E tem muitos pais que tratam as crianças como se elas fossem adultas e deixam elas fazerem o que querem. E quando elas dizem que não vão dar senha, que não vão mostrar o celular, os pais aceitam porque não querem questionar. E aí é importante esse posicionamento enquanto pai, enquanto mãe, de não permitir uma criança, até um pré-adolescente, né, de observar o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, pedir o celular, tem aquele que você consegue acompanhar todo o site que o filho acessa. Então, você coloca o seu e-mail para você ter a sua conta ali como administrador daquele aparelho, né? Que aí o pai, mesmo que a criança nem vai saber, ele vai conseguir acompanhar. Entra lá no Google, entra lá no histórico e vai conseguir ver cada site que ele acessou. Porque às vezes a criança ela não vai saber apagar os históricos do celular ou do computador, né? É verdade. Aí, né, ver essas ferramentas tecnológicas, existem muitas ferramentas para poder proteger, né, evitar com que a criança acesse sites inadequados, tem como fazer isso no celular, no computador. E aí os pais conseguem ter esse controle do que é acessado. E uma vez que acessa, e aí sim, sempre está ali. Ah, na hora eu estou trabalhando, mas depois, vai lá no computador, vê o histórico, acessa, porque pega o celular, vê as mensagens, vê as redes sociais, entra lá no Instagram, se tiver, se for maiorzinho, né, no WhatsApp, no Telegram, que agora o povo está usando o Telegram, vê se tem alguma conversa inadequada. Porque às vezes os pais, ele nunca fez nada, eu confio no meu filho, mas confio desconfiando. Né? Não no sentido negativo, mas de sempre estar atento e não pensar que nunca vai acontecer nada de errado. Né? Porque Então, são as liberdades, né? E aí tem as influências dos amigos, aí pode vir uma mentira aqui, às vezes os pais são muito permissivos e às vezes não confrontam, não repreendem, não corrigem no primeiro ato errado. Às vezes um filho, uma filha que age com grosseria com o pai e com a mãe, o bichinho é novinho, não entende. Repreenda, disciplina, diga não. O não, ele é saudável. Não é o não demais, mas o não equilibrado, ele é saudável e ele é necessário. Né? É verdade. Então, quando não há esse vínculo afetivo de confiança, às vezes os filhos não confiam nos pais. Porque os pais, para poder resolver a situação, inventam desculpa, diz que vai fazer uma coisa e não faz, nas mínimas coisas. Não chora não, se você passar de ano, eu vou lhe dar o PlayStation 4, um exemplo. Né? E aí acaba não dando. E aí, isso é uma forma de você ensinar para o seu filho que você mente.
que você não fala a verdade. Indiretamente, vai perdendo essa confiança do filho com o pai, porque eles, ela sempre diz isso e nunca faz. Ela sempre promete algo e não cumpre. Então, assim, os pais, eles são um exemplo. O que eles fazem, o que eles dizem, é o exemplo que os filhos vão ter. E aí cada família tem a sua cultura. E aí no momento que você trouxe lá no início, de um amiguinho do filho que vem e tem uma cultura diferente, é conversar, né, mostrar o porquê, né, que as pessoas são diferentes e respeitar a família do outro também. Né, que a gente não pode impor uma cultura ou impor que façam algo. Mas de respeitar essas diferenças, né? As crianças e os adolescentes estão muito expostos, né? Agora, estão muito expostos a mídia. Então, assim, eu fico preocupada, sabe, Fernanda? Tanto que toda hora que eles estão estudando, eu passo por trás, eu dou uma olhadinha, não vou nem mentir. Aí a gente fica preocupado, não é certo, né? Essa coisa que você está falando do histórico, né? A gente olhar e tal. Mas o que me preocupa realmente, né, que a gente viu aqui também, que a Unicef fez uma chamada agora, das crianças que estão tendo essas aulas aí online, né, de casos, né, que a gente viu de professores, né, abusando das crianças, porque foram casos aí expostos, realmente expostos. Aí me diz, como é que a gente faz para controlar? Mas como é que a gente faz para conversar com o teu filho, que ele realmente tenha confiança de contar, olha, o professor hoje, ou aquele, sei lá, monitor, fez uma coisa ali que eu não gostei. Como é que você chega na criança para ter essa confiança? Realmente tem que ter uma confiança e tem que ter uma amizade, né, entre os pais e os filhos. Mas aquele pai, aquela mãe que não tem muita ligação com os filhos, né? Aquela mãe que tu falou nesse instante, que sai, entra e vai trabalhar e não dá muita atenção para o filho, como é que faz? Essa mãe, esse pai precisa ter autocontrole. Quando existe um autocontrole, ela passa a ouvir. Se ela ouve, vai criar um vínculo afetivo. Quando há esse vínculo afetivo, não só no momento de cobrança, de brigas, mas no dia a dia, nas outras situações, consequentemente, esse filho pode criar essa liberdade de confiar em algumas coisas. E aí é ser transparente. Ser transparente na medida que essa criança, esse adolescente entende, né? Porque se for muito pequenininha, você vai ter que ir falando para ver se não mostrar algo que talvez a criança nunca não tenha pensado, né? Mas é conversar, é o diálogo, né? Se for uma criança, observar os desenhos, pedir para ela desenhar a escola, os professores, e ver se identificar. E em alguns casos, claro, os pais não vão conseguir sozinhos. Existem os profissionais, existem psicólogos para ajudar nesse processo de investigação, né? Porque vai ter coisas que não vão saber porque não tem um conhecimento, né, para isso. Então, se há alguma desconfiança, e se você já tentou e não conseguiu, leve para um profissional para identificar. Às vezes na escola, eu atendo, os pais solicitam atendimento, né? E às vezes a gente não fala para o aluno que foi o pai ou a mãe que pediu. Aí a gente fala, a coordenação que solicitou, né? A coordenação entra em contato e passa para a gente. Mas pode acontecer. Uma vez eu atendi um aluno, já adolescente, e ele disse que a mãe já tinha sofrido abuso sexual, já tinha conversado com ele abertamente, já tinha se mostrado, né? Existia esse elo, né? Uma família cristã, existia esse elo afetivo. A mãe sempre conversava sobre isso de forma aberta, mas esse aluno foi abusado sexualmente e nunca falou. Veio falar a primeira vez no atendimento, já na segunda série do ensino médio. Porque não teve contato. E aí lá vai eu ter que chamar essa mãe, né? E ela acaba assim, sabe, poxa, mas eu tentei fazer tudo que eu podia fazer, conversei abertamente, falei que tinha acontecido comigo. Quantas vezes eu perguntei e ele negou. Aí, infelizmente, vai ter situações que pode acontecer, né? Que foge do controle. Mas qualquer desconfiança, e se você não sabe, busca um profissional para lhe ajudar. E aí Pode continuar, pode continuar. Né? Não ter vergonha, porque às vezes ele sente, minha família vai ser exposta, o que é que vão pensar? E aí essa preocupação com o que o outro vai pensar gera vários problemas para as famílias. Quantas pessoas deixam de resolver os problemas familiares com desejo, com a tendência de querer agradar o outro?
quer agradar mais as pessoas de fora do que o da sua casa. Fica mais preocupado com o que os outros vão pensar do que tratar o problema que existe. É verdade. Dessa É verdade. Né? Muitos casos, né? Muitos casos, assim. E, Fernanda, já que a gente entrou nessa seara de escola, né? De momentos online e tal, a angústia dessas crianças com essas aulas, né, Fernanda? Como é que a gente faz para tirar essa angústia, essa ansiedade deles? Eu estou te falando porque aqui eu tenho 2 que estão tendo aulas online e são ansiosos, sabe? Ficam ansiosos, ficam angustiados, né? Com prova. Como é que a gente faz? Né? Os pais, né? Porque isso também é novo para a gente, né? A gente tem aquela ideia de levar os filhos para a escola, os filhos vão lá estudar na escola, tem sim contato com a internet, tem o contato aí, mas como é que a gente faz com essa ansiedade deles? Eu tenho um pequeno aqui que ele é ansiosíssimo em relação a isso. Eu entendo assim que muito vai da forma como você interpreta a vida, as situações, né? Hoje em dia, geralmente a tendência das pessoas é, como eu falei no início, fugir dos problemas. Não querer ficar ansioso, não querer ter medo, não querer ter raiva e achar que as coisas são assim, que não existem conflitos. Só que existem conflitos. A questão é a gente aprender a lidar com eles sem aumentar aquela situação. O problema é que às vezes as pessoas já vêm, por conta dessa imaturidade emocional, ela já vê um problema, tá uma tristeza, toma logo um remédio para não se sentir triste. Tá ansioso, o que a gente vai fazer? Porque não pode ficar ansioso, porque ninguém pode ter emoções negativas. Mas as emoções, elas fazem parte do mundo. É verdade. A ansiedade, ela faz parte. A questão é como lidar, né? Então, tristeza não é sinônimo de depressão, ansiedade não é sinônimo de transtorno de ansiedade. É algo, uma reação humana natural, né? Interpreta, né? A situação que a gente está é a opção que a gente teve durante muito tempo, que agora já está diminuindo, né? A questão do isolamento social. É a opção que tivemos é ficar isolados em casa, para muitos, né? E sim, e aí tá o problema. E aí vai adiantar ficar reclamando, criticando, murmurando, dizendo, brigando com a escola, criticando o governo. Não vai resolver. A gente tem que focar nas soluções e não ficar aumentando o problema. Então é a forma como você lida com o problema. Às vezes, os filhos são ansiosos, são mais nervosos, não sabem lidar com as emoções, porque convivem num ambiente ansioso, nervoso, preocupado, né? Alguém que só reclama, critica e briga. Como é que essa criança que não tem maturidade, esse adolescente que não tem maturidade emocional ainda, vai lidar com suas emoções? Ele vai repetir o que ele vê dentro de casa. Então, se a opção é uma aula remota, não tem que estudar. Ou você estuda e para um tempo ali, por mais que seja ruim, né? Ou você vai ficar sem nota, você não vai aprender. Então, tem que estar contente em toda a situação. Os adolescentes falam muito, né? O jogo do contente. Verdade. Na novelinha, né? Da Poliana, né? Tem um livro baseado no livro da Poliana. É verdade. Então, tem situações que a gente não tem como fugir. A gente precisa enfrentar e estar contente, apesar das circunstâncias, sabendo que vai passar, sabendo que é passageiro, né? Que não vai passar a vida toda dessa forma. Né? Quantas barreiras e situações adversas a gente passou e superou. Né? Mas as pessoas só focam no problema. E aí arranja o culpado, né? E aí não para olhar para si. Para olhar para o outro, mas não para olhar para si. E muitos relacionamentos acabam acabando porque cada um só tem a sua razão, o que você pensa que é verdade, e você não cala para ouvir o outro e para conversar e dialogar, que é um dos pontos, né, que eu trazer. Haver esse diálogo para resolver as pendências. Seja com o marido, com a esposa, com os filhos. Tá ansioso? Né? Qual é o nível dessa ansiedade? É uma ansiedade que é natural, que faz parte, né? Ou é uma ansiedade que precisa de alguns recursos, que dá para fazer em casa? Ou é uma ansiedade num nível elevado que precisa de um tratamento? Tem casos que precisam de uma medicação. Então, se você não sabe identificar, procurar um profissional, né? Então, o diálogo ele é essencial para resolver essas pendências,
É preciso ter coragem para enfrentar. Quantas pessoas não têm coragem de conversar? Viu que tem algo errado, que está algo estranho, mas não tem coragem para conversar? Porque tem medo da resposta do outro? Tem medo do que o outro vai dizer? Quantos pais não conversam com seus filhos porque tem medo do filho dizer, olha, realmente não confio em você, você me promete as coisas e não cumpre, você é estressado, você é orgulhoso, só tem a sua razão. Então, eles preferem... Tem pessoas que elas falam muito porque elas não querem ser questionadas, confrontadas. E aí a questão do orgulho, da falta de maturidade, né? Então, quando há um orgulho, não é só aquela pessoa orgulhosa que... O orgulho, ele tem várias facetas, né? Tem a faceta da autossuficiência, achar que não precisa de ninguém. Aquela pessoa que tem a sua razão e não abre mão da sua razão. Qual o problema? Está errado. Qual o problema? É verdade. Não concordar com o que a gente conhece um bocado, assim, né? Então, é um dos maiores... Tu tá falando aí dessa coisa aí do autocontrole, da pessoa ansiosa, né? Mas a gente também tem que blindar, nessa época a gente está falando aí de crianças, né, de adolescentes, blindar essas notícias, né? Porque, por exemplo, eles têm as notícias que o pai de um amiguinho morreu de Covid, né? Morreu aí nessa época aí de pandemia, morreram acho que dois pais de amigos dos meus filhos. E aí... A bomba da ansiedade, né? O medo. Aqui em casa eu não deixo ninguém assistir nada disso. Não deixo. Porque eu acho que é muito ruim. Para as crianças, né? Como deve ser difícil. Aí como é que você isola o teu filho de não saber ali naquele grupozinho de chat deles, de WhatsApp, de amiguinhos, um comentar com o outro, olha, o pai do nosso amiguinho faleceu. Aí dá aquela baixada de astral neles, né? Como é que a gente contorna isso? Está falando de ansiedade, né? Porque eu acho que gera ansiedade na criança ficar sabendo dessas notícias desagradáveis, né? Aqui em casa eu não deixo eles ficarem sabendo muito, não. Eu converso muito passando com eles. Estou errada? Tem algumas pessoas que elas se justificam dizendo que precisa estar bem informado, né? Mas a mídia tem muitas informações que não são reais. E às vezes tem a questão da repetição. Você escuta a mesma notícia várias vezes o dia todinho. Ah, mas eu consigo ouvir, não sinto medo. Não, mas você está alimentando o seu pensamento, os seus ouvidos, né? E o pensamento, ele vai afetar o seu corpo, a sua vida, o seu emocional. Talvez não a curto prazo, mas às vezes a médio e longo prazo, né? De tanto você ouvir notícias ruins, de tanto você ouvir, você está alimentando a tua mente, os teus ouvidos. Você está alimentando. E aí, em algum momento, aquilo vai se sobrecarregar. É como se você estivesse tomando venenos em doses mínimas. E aí, no primeiro, você não vai sentir. E aí vai aumentando, aumentando, até chegar no nível que você não vai ter mais controle, né? Então, com certeza, evitar as notícias, se a pessoa não tem aquela estrutura emocional para suportar, é uma estratégia, né? É bom saber o que precisa saber. Claro que vai ter situações que a pessoa não vai ter como controlar. Que você não vai ter como controlar de chegar uma mensagem de um amiguinho, de alguém. E aí é dar aquele apoio, chegar e conversar, tentar mostrar o lado positivo, sem apontar só as coisas ruins. Né? Olha, mas às vezes acontece, infelizmente tem coisas que fogem do nosso controle. Às vezes vai acontecer, aí você vai, abraça, dá um suporte, né? Mas tenta evitar ao máximo atitudes, conversas, notícias, filmes, que de alguma forma vá atrapalhar e prejudicar essa ansiedade, né? E aí buscar assim, Fernanda, a ansiedade, ela tem a ansiedade infantil, né? As facetas que você está falando aí. Como é que a gente identifica uma criança ansiosa? Porque aí tem os resultados, né? A criança ela pode descontar essa ansiedade para lidar na comida, no doce, às vezes uma irritabilidade, uma ansiedade um pouco mais exacerbada, né? Ou às vezes a tristeza, né? Às vezes ficar no jogo direto, não necessariamente é só porque você está ali na competição e você quer ganhar, às vezes é. Mas agitação também, né, Fernanda?
agitação. Mas às vezes jogar muito, ficar muito no computador e assistir muito filme é uma fuga da realidade. Não tem com quem conversar, não tem o que fazer, não existe um vínculo afetivo com os pais. Os pais não dão nenhuma outra oportunidade, outra estratégia para se relacionar, não brincam juntos, não conversam juntos, não almoçam juntos, preparar algum jogo entre famílias juntos. A criança ela vai ter que ocupar o tempo dela, de alguma forma. Então, às vezes, o jogar demais é uma fuga de alguns problemas que tem dentro de casa. É verdade. É melhor jogar para passar o tempo. Para evitar... O meu contra-regra aqui está dizendo que a gente tem 5 minutos. E tem amigas minhas aqui dizendo, eu quero fazer mais perguntas, eu quero fazer mais perguntas. Eu estou com um monte de perguntas aqui. Se quiser continuar, mas bora continuar com esse negócio aqui. Fernanda, se parar, a gente volta. A coisa da gente, da ansiedade na criança, que você acabou de falar. Eu tenho uma amiga que ela tem filhos ansiosos. Na realidade, eles são agitados. Eles são muito agitados. Uhum. Né? E aí ela disse que levou para a psicóloga e ela diagnosticou todos os 3 com ansiedade. E ela é super tranquila. Isso é genético? Isso é, sei lá, como é que aparece essa ansiedade nas crianças se os pais geralmente são pessoas centradas, calmas, tranquilas, como no caso dessa minha amiga, que eu não vou dizer o nome. Como é que a gente faz? Investigar, né? Porque a raiz ela pode ser várias questões. Pode ser algo fisiológico, né? Às vezes alguma alteração hormonal, dependendo da idade. Pode ser alguma alimentação, né? Que está fora do equilíbrio e acaba gerando essa... Tipo assim, cafeína demais. Vai deixar essa criança muito agitada. Sim. Se ela já é muito agitada, então vai ter alguns alimentos que vai prejudicar, que vai aumentar esse nível de agitação, né? Às vezes pode ser algo que aconteceu, né? Na escola, uma sobrecarga. Às vezes eu atendo muitos alunos que os pais não cobram que eles estudem, mas existe uma autocobrança exagerada, né? E isso acaba gerando crise de ansiedade por conta da preocupação com o rendimento escolar, né? Por exemplo, né? Às vezes é algo, vamos supor, os pais que não brigam na frente dos filhos, mas que eles estão a ponto de se separar, mas eles acham que os filhos não sabem. Só que, por mais que os filhos não conseguem verbalizar ou não verbalizem, eles conseguem perceber que tem algo errado. Então, aquilo gera nele alguma questão emocional que ele não vai falar. Aí fica, aparentemente, está tudo bem, mas não tem nada bem. Né? É verdade. Não diálogo, não conversa, não resolve as pendências. As pessoas têm medo de enfrentar os problemas e querem resolver, mas não sabem resolver. Pela vergonha. Tu acabou de entrar em uma questão de outra pergunta aqui que eu tenho aqui, que é exatamente isso. Como é que a gente conversa com as crianças na fase da pandemia que papai e mamãe vão se divorciar? Que foi esse caso que eu te falei de 2 amigas minhas que estão se divorciando. E uma delas me pediu aqui para fazer essa pergunta, como é que conversa com os filhos, porque não falou ainda, como é que vai falar, por enquanto estão dentro de casa, né? Mas depois que vão cada um para o seu lado, como é que eles falam para os filhos? Então essa notícia para as crianças. Vai depender muito da idade, né? Para você saber como falar. Mas assim, a transparência sempre é o melhor caminho. São crianças pequenininhas. Uma tem 5 e a outra tem 4, eu acho. 4 e 3, eu acho. Quando elas são muito crianças, muitas vezes elas não vão compreender todas as justificativas, né, dos pais. E geralmente eles trazem para si o problema. Ou seja, meu pai vai sair de casa, o que é que eu fiz de errado? Por que é que ele saiu, não avisou, não falou? Será que foi naquele dia que eu chorei, que eu não obedeci? Então ele sempre vai trazer para si. Por isso que é importante conversar, porque se não conversar, aquela criança ela vai perceber e ela vai imaginar milhões de coisas. E provavelmente nenhuma delas são reais, porque a questão é entre marido e mulher, não é entre filhos, né? É verdade. Não é fácil, mas claro, chegar e conversar e mostrar para aquela criança que ela continua sendo amada, que a culpa não é dela,
que ele vai continuar sendo o pai, que ela vai continuar sendo a mãe, mas infelizmente não deu certo. E aí é ter paciência, não existe como ter um rompimento sem um sofrimento. O sofrimento ele é inevitável diante de uma separação. Não tem como resolver isso. A criança ela vai chorar, ela vai sofrer, vai passar o tempo e ela sempre vai ter aquele desejo de achar que os pais sempre vão voltar. E aí é lidar com esse momento de dor. Né? Entender que existe um luto e que existe um processo até que esse luto não doa tanto. Né? Não doa mais. Mas não tem como evitar o sofrimento. Esse registro que a gente teve aqui do aumento, né? Esse registro que a gente tem aqui do aumento de divórcios agora na pandemia só mostra, né, Fernanda, que as pessoas não... Eu não sei, eu acho que elas não estavam preparadas para viver o tempo inteiro juntas, né? Não estavam preparadas para isso, elas estavam preparadas para estar aí morando cada qual no seu lugar, porque de repente mora todo mundo junto, mas na realidade não conseguem, né, viver juntos. Porque essa pandemia faz isso, né? Então esse número de divórcios, né, é imenso. Quer dizer, eu pelo menos tenho 3 amigas que vão se divorciar agora. A gente não pode dizer que foi a pandemia, né? Não é a culpa, não é da pandemia. É uma coisa que já vem ao longo do caminho. Mas, como você vê como as famílias estão fragilizadas, né? Como é tudo muito no remake. Como é que a gente identifica, como é que a gente faz? Por exemplo, não vamos botar a culpa na pandemia, não. Como é que faz para essa família que está se separando, está se afastando, não ficar na cabeça da criança que foi culpa da pandemia também, né? Até o coronavírus foi culpado de muita coisa, né? Agora, você perdeu uma família por conta do coronavírus, como é que a pessoa chega para a criança e diz, porque eu não consegui conviver mais com seu pai, né? É conflituoso. É conversar, ser transparente. Assim, sem aumentar muito, porque vai ter detalhes que não precisa saber, né? Mas sem também jogar, porque às vezes tem os pais que jogam um contra o outro, né? Vai falar para os filhos e coloca sempre a culpa para o outro. Então, mesmo que tenha tido um motivo, tipo assim, uma traição, algo, né, de súbito, né? Porque geralmente só chega a separação diante de várias situações que surgiram, né? Não foi só uma. A última que aconteceu foi só um estopim, né? Mas foi toda uma construção, né, de conflitos e coisas mal resolvidas. E falta de diálogo, de conversa, enfim, vários motivos, né? Então é conversar, é mostrar e na hora ir vendo também o que é que a criança vai falar, né? Porque depende muito de como vai ser essa conversa, de qual o entendimento que essa criança já tem, de como ela vai responder, de como ela vai reagir, que aí diante da forma como ela vai reagindo, vai se conversando e tentando mostrar. O que não é legal é colocar a culpa em ninguém, assim, mas mostrar que as coisas infelizmente acontecem, né? Amiga, que vai ter que se readaptar por sinal, nossa nova vida, né? tem umas amigas minhas aqui que estão online. Aline, beijo para você, Aline Rodrigues. A gente estava falando agora dessa coisa da estrutura familiar, né, Fernanda? Porque é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa está ali junto, não separa, está ali junto por conta de manter uma estrutura familiar, que acaba sendo muito pior, não é isso? Só manter a capa da estrutura familiar. Não é pior? Assim, eu entendo, sabe, logo no início da quarentena, foi algo que aconteceu e que não teve como fugir, né? E que é uma oportunidade que a gente está tendo para resolver e colocar a nossa vida em ordem ou continuar do mesmo jeito e passar essa pandemia e as coisas não mudarem. Né? Eu acredito que todo problema é uma oportunidade, né? De crescimento, de amadurecimento, de evolução. E se a gente estiver sensível para isso, a gente vai sair dessa pandemia bem melhores. Independente desses resultados de divórcio ou não, porque tem alguns que são necessários, né? Outros ocorrem por conta da impulsividade, por conta do orgulho, da imaturidade. E às vezes é um casamento que poderia ser restaurado, mas que aquela pessoa não abre mão da sua própria razão, né? E aí não tem como mudar se os dois não quiserem mudar. E aí tem até uns pontos que eu gostaria de falar, né?
para facilitar essa convivência, né, e que é tão importante. Tanto a questão da observação que eu falei, a questão do respeito, esse respeito mútuo, mesmo que você não concorde, entender que homem e mulher é diferente. A forma do homem pensar é diferente da forma da mulher pensar. A forma do homem reagir é diferente da forma da mulher reagir. E é importante entender essas diferenças, que os gostos vão ser diferentes, né? Que vai ter necessidades de um que o outro não tem, e respeitar essa necessidade diferente do outro, né? E aí você começa a respeitar, e aí vai criando esse elo afetivo, quando há esse respeito e você não quer que a pessoa seja aquilo que você quer. Porque a gente não pode mudar ninguém. Né? É verdade. Não pode obrigar o outro a fazer aquilo que você quer, porque você acha que é o melhor. Mas às vezes o que é melhor para mim não é o melhor para o outro. E é necessário essa maturidade para entender que tem coisas que fogem do seu controle, que você não precisa estar no controle de tudo em todos os momentos. E que está tudo bem, às vezes, não ceder uma opinião, respeitar a opinião do outro e continuar convivendo, continuar sendo amigos quando você chega e fala a verdade, quando você aponta o erro do outro, né? Ou algo que o outro precisa melhorar. Se existe maturidade, essa pessoa vai ouvir o que o outro disse, vai filtrar. Poxa, realmente eu preciso melhorar nisso. Realmente, eu sempre tenho uma posição muito forte. Eu não aceito que ninguém pense diferente de mim. Realmente, eu sempre quero impor as coisas e eu não facilito. Eu sempre coloco sempre a culpa no outro, né? A culpa sempre é dos outros, por conta das situações que acontecem. Respeitar o espaço do outro, né, Fernanda? O espaço do outro, né? E para isso é necessário ter empatia. Olhar para o outro a partir do olhar dele, não do meu. Né? Entender que diante de um conflito, às vezes o homem ele se fecha. Ele não quer falar naquele momento. E a mulher fica obrigando, fale comigo, converse comigo. O que está acontecendo? E às vezes ele não. É melhor ficar lá, porque ele sabe do limite dele, que se ele for falar na hora de raiva, vai dizer o que quer, o que não quer, e pode ter até uma agressão. Então essa mulher precisa ter sabedoria. Não é o momento adequado para conversar. Tá bom, pois acalma os ânimos, depois a gente conversa. Porque às vezes a falta de sabedoria vai gerar uma impulsividade. E essa impulsividade gera uma agressão física, gera uma separação, né? Sai naquela hora e não volta mais, e não tem coragem de voltar por causa do orgulho, quando o desejo às vezes era retomar o casamento, né? Verdade. São características pessoais que atrapalham, né? Amiga, olha, nós vamos ter que fazer o 2, que eu tô cheia de perguntas aqui do povo, nós vamos ter que fazer o 2, tá certo? O tempo da nossa live está acabando, teve aqueles problemas no começo, mas a gente vai fazer o outro aqui, porque eu fiquei com um monte de pergunta. O Wesley aqui, meu contra-rega, está dizendo quantos minutos, Wesley? 2 minutos. Eu quero te agradecer demais por ter vindo, tá certo? Vamos marcar a próxima live. Nós vamos falar na próxima live sobre pós-pandemia. Eu quero que você fale com a gente sobre isso, tá certo? Ainda vou ficar algumas perguntas. Te agradeço demais. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram. Deus abençoe, né? E estou à disposição, se precisarem. E ó, foi show. Tô cheia de perguntas aqui, vou fazer até depois da live, nós vamos dar uma conversadinha pelo telefone. Amiga, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Obrigada pela participação no Conversa Entre Amigas. Obrigada. Beijo no seu coração. Tchau. Obrigada. Vocês também. Tchau, boa noite. Boa noite.